queridos irmãos, companheiros queridos no Ideal Espírita, irmãos queridos da nossa casa, abrigo aos aflitos, que Jesus nos envolva na sua paz, na sua imensa luz, todos nós possamos nos sentir extremamente acolhidos aqui na casa, para mais um dia, da palestra, de recebermos ensinamentos, de nos envolvermos com as lembranças felizes que o Mestre querido deixou-nos, nos legou, para que nós pudéssemos caminhar na luz dele. Que todos nós nos sintamos neste envolvimento da espiritualidade amiga que trabalha nesta casa, nos auxiliando em todas as tarefas e recebendo a todos quando aqui adentram. Então, os corações fiquem extremamente na paz do Mestre querido. Nós vamos dar só uns recadinhos. Nós continuamos lá fora no jardim com aquela mesa com os livros que vocês podem levar para casa. Se não quiserem devolver, não tem problema, podem passar para frente, para mais pessoas lerem. Foi assim um sucesso isso aí, o pessoal levou bastante, as pessoas aos domingos que vêm na palestra, então foi assim uma coisa muito boa. E nós continuamos então colocando lá os livros, podem levar à vontade. Nós também estamos lançando a nossa macarronada, a nossa famosa macarronada, que é a 12ª macarronada aqui da casa. É a promoção que nós fazemos 2 vezes por ano, para que nós possamos dar andamento nas coisas, nas necessidades da casa, que todos nós sabemos vai aumentando, não é? Vai aumentando. Tanto a manutenção, quanto as crianças, que aumentou bastante o número de crianças esse ano. As cestas também aumentou bastante, todos os domingos. Então, nós vamos fazendo aí essas promoções para que nós possamos manter, não é, as 2 casas, que é a casa espírita e a casa da criança. Então, novamente, estamos fazendo o lançamento para o dia 25 de abril. Então, nós temos ainda 2 meses, para que a gente vá auxiliando-nos a vender, que vocês vão nos auxiliando a vender os convites. É R$30 o mesmo preço, mas para isso nós confeccionamos, sempre a gente faz 800 convites. E nós sempre vendemos os 800 e temos a certeza, porque o espírita tem muita fé, tem muita certeza, muito pensamento positivo, que nós vamos conseguir ter novamente o êxito que sempre foi essa nossa macarronada. Então, a saída aqui dos passes, lá na água fluidificada, nos pães, nós temos lá com a nossa companheira Sônia os convites do macarrão. Nós gostaríamos que todos pudessem colaborar conosco, inclusive levando para vender, para nos ajudar. E vamos falando que precisamos da ajuda física também, no dia, porque é bastante trabalho. Então, novamente, nós vamos fazer lá no salão de almoços da Meimei, como foi dessa última vez, um local muito fácil para ir buscar, para as pessoas, já todo mundo conhece. Então, está aí, lançada a nossa macarronada. Gostaríamos de contar realmente com a colaboração dos corações amigos que sempre estiveram presentes conosco. Então, nós vamos convidar o nosso companheiro Alexandre, companheiro da casa, que irá proferir a prece inicial para nós. Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, primeiramente nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em seu nome, aqui nessa casa que nos acolhe sempre com muito amor, com muito carinho. Pedimos, Senhor, que nos ajude a entrar em sintonia com a espiritualidade maior que está aqui presente e com certeza conduzindo os trabalhos, para que a gente possa absorver da melhor maneira possível a mensagem transmitida. Que possamos entrar também em sintonia com o palestrante da noite,
para que a gente possa aproveitar os ensinamentos que serão trazidos. Pedimos também, Senhor, que nos auxilie a manter a nossa mente aberta, a nossa mente expandida, para que a gente possa receber no momento o passe amigo, para que a gente possa receber as energias salutares e absorver o máximo que nós pudermos desses bons fluidos. Que no final, que possamos receber a aguinha fluidificada, que a gente possa, ter a fé que todo medicamento ou as energias que nós precisamos estarão nessa água para que a gente possa se sentir fortalecido e revigorado. Que quando retornarmos aos nossos lares, que possamos levar todos os ensinamentos que nós tivemos aqui hoje, nessa noite, e que a gente possa levar também aos nossos familiares, aos nossos amigos, tudo aquilo que nós recebemos aqui, as energias positivas, salutares, que a gente possa transmitir isso a todos. E, Senhor, pedimos que nos mantenha sempre fortalecidos, para que a gente possa poder retornar aqui nas próximas semanas, sempre nesse caminho de aprendizado, nesse caminho de evolução, para que a gente possa sempre, a cada dia, melhorar cada vez mais. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Então, hoje nós temos a imensa alegria de receber em nossa casa o Evandro. O Evandro, que é da Associação Espírita Maria de Nazaré, lá de Palmeira do Oeste. Uma viagenzinha até não tão perto, né, Evandro? Mas toda vez que a gente convida, o Evandro aqui está nos trazendo aí a mensagem, se faz acompanhar da esposa. Então, as nossas boas-vindas, não é? E vamos envolvê-lo na vibração de muita harmonia, para que a mensagem chegue até nós com muita clareza. Vamos passar, então, para o Evandro, para que ele faça o trabalho, não é? Boa noite a todos os irmãos. É uma satisfação, uma alegria estar nessa casa novamente. Como sabemos, quem está aqui na frente é quem deve mais, né? Então, um pouquinho de paciência com o Evandro, porque nós devemos mais, né, seu Paulo? Tudo bem? De que forma amar o nosso próximo quando o nosso próximo está enraivecido, está nos magoando, nos chateando, nos deixando com raiva, ferindo de uma certa forma o nosso orgulho, o nosso ego, e para não dizer e não ser mais forte com as palavras ditas, o egoísmo na qual nós carregamos dentro de nós. Porque é bem fácil, e nós bem sabemos disso, que é fácil nós amarmos aqueles que nos tratam bem, aqueles que nos deixam à vontade para sermos, por mais errado, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, a nossa caminhada, a nossa jornada. Deixar à vontade não é sinônimo para continuarmos errando. Pois é justamente aqueles que nos colocam as provas e as expiações, que nos colocam, na medida do possível, todo o nosso conteúdo espiritual à prova, para nos melhorarmos um pouquinho, a cada dia, dentro de todos os contextos que passamos, que criamos, que nos colocamos dentro da ótica, mas da nossa ótica, de sermos o correto, de sermos o certo,
de acharmos que temos a razão de tudo que fazemos, ou seja, da maneira com que vivemos. E bem esquecemos nós que estamos aqui para a nossa evolução e que, diga-se de passagem, para que essa evolução aconteça, nós temos que nos lapidarmos, interiormente falando, de todos os sentidos. E eu sempre costumo frisar muito dentro da nossa casa, eu sempre falo isso dentro do nosso lar, dentro das pessoas na qual nós convivemos diariamente, porque ali estão os maiores resgates que nós precisamos. Aprender a colocar em prática tudo aquilo que vai nos fazer melhorar como espíritos encarnados, como irmãos em Jesus, como pessoas, homens, mulheres de bem. O Evangelho segundo o Espiritismo, dizia eu ao nobre irmão quando cheguei, nos dá o direcionamento de uma forma bem grotesca, bem triturado, bem esmiuçado do que nós devemos ser e fazer no nosso dia a dia, na nossa jornada espiritual, encarnados. Mas aí entra todo o contexto da prova e da expiação, como eu disse agora há pouco para vocês, e pergunto a vocês, o quão estamos sendo humildes diante de tudo aquilo que Jesus pregou durante a sua caminhada, a sua jornada neste plano. A humildade, ela cabe em qualquer lugar. A humildade, ela cabe dentro de casa, a humildade, ela cabe dentro do nosso trabalho, a humildade, ela cabe nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, conosco mesmo. Quantas vezes nós precisamos nos colocar em posições para nos engrandecermos como pessoas, para tentarmos chegar a um ponto, para nos nivelarmos a pessoas que talvez nós queremos ser iguais, quando na verdade o maior exemplo nosso é Jesus Cristo. É a humildade de Jesus, é a simplicidade de Jesus. Se nós pararmos para pensar, Jesus andava descalço, com suas vestes sempre muito simples, pregando sempre muito a caridade e muito a humildade. A humildade que às vezes nós não podemos generalizar, o Evandro não pode generalizar, mas a humildade que nos coloca de bem com a vida, que nos traz paz, que nos traz tranquilidade, porque quando nós nos colocamos num fator, numa posição de querermos ser o que nós não somos, ou o que nós não estamos aqui para ser, e sim para aprender, e sim para sermos humildes, nós sofremos. Nós carregamos um peso que não é nosso. Nós atraímos através das nossas vibrações tudo aquilo que não nos faz bem. Os problemas chegam com mais facilidade. As dificuldades também chegam com mais facilidade. Por quê? Porque nós estamos buscando algo que não é ainda para a nossa compreensão. Nós estamos buscando algo que ainda não é para o nosso nível, talvez intelectual, espiritual e até mesmo material. Embora nós não estamos aqui procurando
o palpável, o material. Nós precisamos dele para viver, nós temos que trabalhar, temos condições, nós temos uma casa um pouco melhor, um carro um pouco melhor, uma roupa um pouco melhor, mas isso não nos dá o direito de sermos melhores em questões ou em questão de sermos todos iguais, como irmãos em Jesus. E a humildade, ela traz isso para nós. Quando a humildade chega, que a gente sente no coração, o coração cheio de paz, de alegria, quando a pessoa consegue se colocar numa posição humilde, ela tem tranquilidade, ela tem paz de espírito, a frequência dela vibratória é a melhor possível. Ela está envolta de irmãos nobres do plano espiritual, da humildade que nós precisamos cultivar, trazer até nós. A humildade nos abre caminho. A humildade traz pessoas até nós que às vezes precisam de luz, precisam procurar a paz, precisam de equilíbrio. E se nós estamos dentro da casa espírita aprendendo todo esse contexto do Evangelho segundo o Espiritismo, da paz, do amor, da caridade, da humildade, da simplicidade, não faz sentido, da porta para fora, nós sermos diferente daquilo que nós ouvimos ou colocamos aqui dentro. Se nós sabemos que certos tipos de atos e atitudes não vão nos trazer benefícios, e sim malefícios, o porquê cultivar, então, esses malefícios, essas sementinhas, que vão gerar plantas que não vão nos trazer bem, frutos que não vão nos trazer bem, que não vão nos fazer bem. Se eu sei que não vai me fazer bem fazer algo para minha esposa, por que eu vou fazer? Se eu sei que não vai me fazer bem fazer algo para o meu irmão que trabalha junto comigo, por que eu vou fazer? Nós bem sabemos, de todos aqueles que nos rodeiam, quais são as dificuldades que às vezes passam ou que passaram, as dores que às vezes sentem ou sentiram, o despertar que às vezes não é tão favorável assim e que nós poderíamos evitar através de palavras, de atitudes ou de ações que não caberiam dentro do Evangelho, que pede tanta humildade para nós, que pede tanto a nossa sensatez, a nossa singeleza, como foi Jesus. Poderíamos evitar certos tipos de situações? Devemos. Não poderíamos. Devemos. E dentro desse contexto da humildade, entra também a misericórdia. A misericórdia de Jesus para conosco, sabedor, das nossas falhas, dos nossos erros, nos dando oportunidade, nos auxiliando através dos seus mensageiros, das suas equipes mediúnicas, dos seus trabalhadores do plano espiritual, nos dando todo o suporte para que possamos caminhar com firmeza diante do propósito do amor ao próximo, diante do propósito do amor para conosco mesmo. Assim bem como estamos nesta casa espírita hoje, rodeado
por irmãos que prepararam esse ambiente durante toda a semana, durante todo o dia de hoje, fluidificando, irmãos que trazem para cá os passes com as energias e vibrações necessárias, diferentes para cada um de nós, permitidos por Jesus diante das nossas falhas, diante das nossas necessidades. Por que não fazermos nós a mesma coisa, dentro do que podemos, dentro do nosso entendimento, ao nosso próximo lá fora? Ou seja, levar daqui para dentro do nosso lar. Levar daqui da casa espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, para dentro do nosso trabalho. Ou que ficaria ainda mais intenso, para dentro de um coração que precisa de afeto, de afago, de carinho, de atenção, de amor. É a misericórdia divina. É a centelha divina de Jesus que está dentro de nós e que talvez nós insistimos em deixá-la pequenininha. Nós não cultivamos. Nós mantemos essa chama, essa centelha divina, de uma forma em que nós, às vezes, temos até vontade de colocar em prática muitas coisas, mas às vezes o egoísmo, o orgulho, às vezes até a vergonha, não deixa. Porque é assim, gente. É o plano que nós estamos, para vencermos todas as dificuldades que passamos. Quantos brigam, quantos dormem com esposa, com marido, com filho, com filha, brigados, porque não dão o braço a torcer para falar assim: desculpa, eu errei, me perdoa, eu errei. É o orgulho. E aí nós nos achamos no direito ainda de elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, nas nossas orações, e pedirmos ao nosso irmão maior, e reclamarmos ao nosso irmão maior, e murmurarmos ao nosso irmão maior, que é Jesus, as dificuldades que nós mesmos causamos para nós. Porque nós não temos sequer a coragem de perdoar ou de pedir perdão. E o que não nos leva a absolutamente nada, a não ser o contexto arcaico, antigo, e muito antigo, de achar que eu sou o durão, quando no caso do homem é o machão, que não deve pedir perdão, que não deve se desculpar, e que mesmo errado, ainda espera que seja bajulado. É o plano que nós estamos. Às vezes eu me pego em reflexão, em leituras de livros do Evangelho, no Evangelho no lar, nas minhas orações, às vezes dirigindo o carro, e pensando, de uma certa forma, esse plano de regeneração, de mudança que a gente tanto fala, de evolução que a gente tanto quer, ainda está muito longe, porque
a impressão que eu tenho é que esse plano de provas e expiações, que mais parece uma zona umbralina, que nos acondiciona e nos prende dentro de tudo aquilo que é negativo e ruim para nós, ainda faz parte de cada um de nós com tanta força e com tanta frequência, e com tanta falta de amor, e com tanta falta de humildade, e com tanta falta de misericórdia. Como que eu posso pensar em evolução? E como que eu posso pensar em mundo de regeneração? Sendo que eu não estou fazendo a minha parte. Eu leio livros, eu participo das atividades da casa espírita, mas eu não consigo fazer a minha parte. Então cabe aí uma autoanálise. Cabe aí pensar o que é que está fazendo. O porquê que está fazendo, aonde que está errado, o que precisa ser mudado e mudar. Se não há a necessidade de causar certos tipos de transtorno, para mim, para quem quer que seja, ou para o meu próximo, então deixa de lado. Lapida essa esfera que tem dentro de você que te faz mal e você ainda não entendeu que é ela que está te fazendo mal, que é o teu orgulho, que é o teu egoísmo, que é tudo aquilo de negativo que te traz e que te segura e que te prende nesse plano, e deixa de lado. Começa a reviver todos os dias uma pessoa nova, uma pessoa humilde, uma pessoa misericordiosa, que está aqui no intuito de se melhorar em todos os sentidos, que está aqui no intuito de ajudar ao próximo, no que puder ser feito. Às vezes a gente ouve algumas coisas, mas passa e parece que não é para nós. Mas às vezes é direcionado para nós, para ver se nós acordamos. Nós precisamos acordar. Nós precisamos desapegar dos acondicionamentos que nos prende, que não nos deixa sermos melhores, que não nos deixa sermos aquilo que nós fomos, de uma certa forma, não é programado, mas permitido por Jesus dentro de um contexto onde aqueles irmãos nos prepararam para a nossa reencarnação e conversaram e debateram e falaram: não, o Evandro tem condições de assumir esse e esse compromisso. Vai depender dele. Não adianta mais, porque não vai. E às vezes nós, no nosso preparo espiritual, no plano espiritual, a gente se depara com tudo que nós fomos nas encarnações passadas, que somos espíritos, a grande maioria milenares, que trazemos conosco situações ruins, negativas, e que aos poucos vamos melhorando. Mas o desespero no plano espiritual antes do reencarne, quando a oportunidade surge, é tanta que às vezes nós escolhemos 10 circunstâncias para podermos nos melhorarmos, sermos melhores. Sendo que 5 nós não daríamos conta. Se fosse só 5, nós não daríamos conta.
Tem muita gente aqui que precisa desapegar de coisas que estão dentro de casa, que não usa há 6 meses, há 1 ano, há 1 ano e meio, há 2 anos. Se eu pedisse licença e fosse na casa de alguém aqui e falasse assim, abre a porta do guarda-roupa, e fosse lá e pegasse uma camiseta ou uma camisa, faz quanto tempo que você não usa? 1 ano, 1 ano e meio. Por que está guardado? Isso é bem material, coisinha simples. Paulo, se eu pedir para abrir a guarda-roupa de uma mulher onde estão os sapatos, como é que nós vamos fazer? Brincadeira, viu, gente? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas esses são apegos simples, situações e circunstâncias simples. Porque também nós temos os apegos espirituais que nós não percebemos. Nós temos os apegos que estão incorporados na nossa essência, no nosso perispírito. Porque o material a gente ainda meio na marra dá um jeito, né? Mas se eu pegasse para vocês e desse o seguinte exemplo, que é o celular. E que todos nós sabemos que o celular hoje ele tem a nuvem, que a maioria usa. E o celular ele estraga, você troca ele, joga ele fora, mas fica tudo guardado na nuvem. Só que nessa nuvem tem coisas boas e coisas ruins. Aí a gente reencarna. Aí no perispírito está o quê? As marcas de tudo aquilo que nós fizemos atrás. Aí nós vamos nos desenvolvendo como encarnados, e aí é o grande teste, é a grande prova, entram as expiações, nós vamos nos conectar às nuvens, ou à nuvem, e aí cabe a nós, o que está nessa nuvem, nós absorvermos de bom, e colocarmos em prática, e eliminarmos e jogarmos na lixeira de um modo grotesco, tudo aquilo que é negativo, que não nos traz lembranças boas. Um exemplo bem simples, bem prático. Né? E de uma certa forma, se a gente pegar hoje o celular e for buscar lá na galeria, lá na nuvem, as fotos que nós temos, as coisas que nós temos, dá para descartar metade. Isso seriam os nossos sentimentos ruins, as lembranças não boas, que nós não precisamos ter conosco, que nós precisamos desapegar, mas alguma coisa faz a gente segurar aquilo. E é um desapego que quando a gente percebe que a gente consegue fazer, não nos traz dor, traz alívio. E passado alguns dias, a gente nem lembra mais daquilo que a gente descartou. Então, o hábito de cultivarmos pensamentos humildes nos transforma em pessoas humildes. O hábito de sermos misericordiosos nos transforma em pessoas misericordiosas. Os desapegos, quando você coloca em prática, automaticamente você vai vendo o que vai te servindo, o que não vai te servindo, e você vai descartando. Você vai deixando de lado. Se a pessoa chegar a falar assim para você, vixe, você envelheceu, hein? Está com cabelinho branco, está careca, está barrigudinho. Se você levar pelo lado pessoal, pelo lado ruim, você vai brigar. Se você levar pelo lado da brincadeira, você vai descartar e está tudo bem. E é isso que a gente precisa aprender. Nós não podemos entrar na sintonia. Nessa sintonia negativa. Por quê? Porque nós não sabemos quem fez a brincadeira, qual a sintonia que está. Nós não sabemos quem é que está com ele, para de repente ferir o nosso, como se diz, ego, né? Então o desapego ele é
fundamental na nossa vida. E é engraçado que a gente fala de humildade, a gente fala de misericórdia, a gente fala de desapego, mas lembra que tem o nosso irmão maior Jesus, que nos ensinou tudo isso e que nos dá apoio de tudo aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, dentro de tudo isso. Nós temos o remédio, mas nós não tomamos o remédio. Nós temos o remédio, mas nós tomamos de forma errada o remédio. A gente não vai se curar nunca. Nunca. É a prática. É o pensamento. É a luz que a gente emite. É o perdão que a gente precisa aprender. Não é feio perdoar, não, gente. Não é feio assumir a culpa e o erro, não. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. E, diga-se de passagem, justamente dentro de uma casa espírita. E principalmente quem está aqui na frente falando. O perdão precisa ser colocado em prática. Porque a pessoa que está do teu lado vai aprender com você. Mas o perdão tem que sair daqui de dentro e não é da boca para fora. Porque da boca sai o que o coração está cheio. Pode perceber. Dói, mal-estar, queima, arde o peito. Não é assim? Quando a gente está nervoso, quando a gente está com raiva, quando a gente explode, quando a gente fala o que não deve, quando a gente magoa as pessoas, quando dá uma resposta, como se diz por aí, de atravessado. Eu sou bem pragmático nas coisas que eu falo direto, porque na realidade é assim que funciona. É dessa forma que funciona. Perdoa. Viva em paz, tranquilo, leve. Fulano me xingou, sapateou, fez. Mas você vai segurando, você vai acumulando, você vai trazendo para você. Você vai levando aquilo lá de uma forma, uma hora, você vai infartar. Ou você vai brigar. E aí a gente foge totalmente ao contexto de, mais uma vez, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Quantas vezes Jesus foi humilhado, foi pisoteado, foi confrontado, mas ele perseverou, ele caminhou. E o exemplo maior que nós temos é Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo dá tudo esmiuçado para a gente. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos. E aí dentro desse contexto todo nós temos a fé. Como que eu consigo ter fé se a minha humildade está lá embaixo, na sola do pé? Como que eu consigo ter fé se eu não perdoei o meu irmão, que eu precisava ter perdoado? Como que eu consigo ter fé se eu não sou uma pessoa misericordiosa? Você consegue levar o teu pensamento com tranquilidade nas tuas orações? Quando você vai fazer uma oração e ter aquele fervor dentro de você, a fé,
dentro de tudo aquilo que você passou, que você fez, que você acumula dentro de você, dos seus pensamentos, do dia que você teve. Você consegue ter fé se você não conseguiu perdoar? Ou você está enganando a você mesmo, achando que você tem fé? Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. É você olhar na face de cada um, independente de quem seja, do teu convívio diário, e enxergar na face daquele que eu disse no começo, que desperta a raiva em você, que mexe com os teus sentimentos, que mexe com as suas vibrações, que te deixa mal. Cadê a fé? Onde está essa fé? Ou é só simplesmente frases faladas, ditas, e você acha que você teve fé para fazer uma prece para Deus, para Jesus? Então é como se nós fôssemos montando tijolinhos para construirmos algo sólido dentro daquilo que nós precisamos ser no nosso dia a dia, nessa oportunidade de reencarnação que foi dada para nós. E para que tudo isso aconteça, nós precisamos ser perseverantes. Perseverantes. Você tem que perseverar na humildade, na simplicidade, na fé, na caridade, no amor, na paz, todo dia. Porque nós somos colocados em situação de prova e expiação a todo momento. Nós precisamos disso. A perseverança é algo fundamental para mantermos o equilíbrio. Se não tivermos equilíbrio, fica difícil você conseguir chegar na linha de chegada. Você já parou para pensar se eu costumo falar prazo de validade, né? Desencarne. Se teu prazo de validade acaba amanhã, encarnados aqui no plano que nós estamos, e aí? Está tudo bem? Nós vamos desencarnar com débito ou com crédito? Vocês já pararam para pensar nisso? Que se for para desencarnar, para chegar ali do outro lado, devendo mais do que já deve, então não teve aproveitamento nenhum. Nós falhamos. Mas Jesus é tão misericordioso que Ele dá outra oportunidade, eu não sei quando, mas Ele dá. Então vamos aproveitar. Vamos colocar em prática esses itens, essas situações, essas palavras, que são pequenas, mas que têm uma profundidade muito grande, quando colocada em prática, que nos modifica em todos os sentidos. Precisamos perseverar, para que possamos chegar no ponto mais importante e crucial, que Jesus nos deu a oportunidade de estarmos aqui, que é o amor, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Que é olhar para todos e sentir o mesmo sentimento, o sentimento do amor, que purifica, que eleva, que te coloca à disposição de ajudar,
é uma coluna aonde você está ali naquele momento. Disse tudo para vocês que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Está bastante complicado, está difícil. Todos nós temos problemas. Dentro do nosso lar, financeiramente falando, problemas de saúde, problemas de relacionamento. Temos dentro do conceito do nosso eu interior problemas pessoais particulares, que às vezes muitos não dão conta de carregar e acabam cometendo suicídio. E nós temos todos os remédios para podermos mudar essa situação. Lapide-se. Coloque em prática. Eu costumo falar que quando nós mudamos o nosso hábito, você vai perder alguns amigos, alguns colegas, mas você vai ganhar outros amigos, outros irmãos. Isso não é desclassificando quem você vai perder, mas é uma questão de evolução que você vai aprender. Então, no Evangelho, nós temos todos esses parâmetros que nós poderíamos classificar como colunas a serem seguidas. Se blinde, se fortaleça, persevere, seja humilde, perdoe, ame. Ame. Disse eu aqui uma vez, acho que foi a primeira vez que eu fui, que nós homens não sabemos o que é o amor. Nós temos uma leve noção. Mas que as mulheres sabem o que é o amor. Porque o amor mais próximo que chega ao amor que Jesus sente por nós é o amor de uma mãe para com seu filho. Estou mentindo? Nós homens não sabemos o que é o amor. Então vamos alimentar esse amor que tem dentro de nós, essa centelha divina. Vamos colocar em prática os preceitos, os diálogos, quando estendermos a mão e não colocarmos no bolso, e não virarmos de costa, e dialogar mais, perseverar mais no amor, perseverar mais no perdão, perseverar mais na humildade, na simplicidade, na caridade. Para que alguém te toque. Para que você entenda o porquê que você está aqui. De uma forma que a caminhada se torne mais leve, mais produtiva, mas que o fator principal é aonde você está, por que você está e o que você está fazendo. Se questione se você está vivendo tranquilamente. Se não está, analise os pontos, o porquê que não está. O que é que está te fazendo mal? Eu preciso mudar? Ou
ou eu preciso fazer alguma coisa para mudar alguém? Nós bem sabemos que no Espiritismo, se precisarmos dar 1, 2, 3 passos para trás, para pegar na mão de alguém e caminharmos para frente, nós devemos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. É a missão de cada um de nós. Como disse no início, não estamos dentro de um lar por acaso. Temos missões a serem cumpridas. Não deixe para depois. A oportunidade está acontecendo agora. E como dizia Chico, não bem com essas palavras, nós não podemos mudar o começo, mas o fim nós podemos mudar, independente da idade que nós temos. Então, essa noite, o Evangelho segundo o Espiritismo, e alguém me tocou, do José Carlo de Luca, foi proferida tudo aquilo que nós deveríamos colocar no contexto de vida nosso, em cada passo, em cada suspiro, em cada respiro. Que a paz esteja com todos vocês, hoje e sempre, que assim seja. Vamos agora ao trabalho dos passes. Nós convidamos os médiuns passistas para que fiquem posicionados e, enquanto o trabalho do passe será aplicado, nós vamos pedir ao nosso companheiro Evandro Luiz para que faça a prece e que todos nós sejamos tocados pelos benfeitores espirituais e saiamos mais abastecidos para o enfrentamento da vida diária. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Fechemos os nossos olhos. Que possamos mentalizar Jesus nos abraçando. Um abraço fraterno, cheio de amor, cheio de paz. Acalentando, transmitindo a nós a força, a perseverança, o amor, o preenchimento fraterno de que cada um precisa. Obrigado, Jesus, pela noite de hoje, pelo amparo que nos proporcionastes, pelos passes, pelos fluidos direcionados a cada um de nós. Pois bem sei, Jesus, que não tenho caminhado de uma forma tão reta, com um propósito tão firme, mas que tenha piedade, tenha misericórdia, que perdoe os meus erros, as falhas, pois que seja um novo passo de entendimento ao sair daqui. Acolha-me, Senhor, dos teus braços. Regenera as minhas forças.
para que eu consiga continuar a minha caminhada, a minha jornada, a nossa jornada, para que eu leve paz para quem precisa de paz, para que eu leve luz para quem precisa de luz, para que eu leve o sorriso para quem precisa sorrir, para que eu seja somente o ombro de alguém que precisa repousar, para que eu estenda a mão e segure a mão de alguém, para que se sinta fortalecido e que continue a caminhar. Obrigado, Jesus, por este momento especial, de tanta luz, de tanta paz que transborda, que preenche o coração. Abra o teu coração e deixe que Jesus pernoite, pelo menos por 5 minutos, no teu interior, para que todas as vibrações e emanações de amor maior impregne no teu ser, gerando amor, para que sejas amor, amor ao próximo. Nós agradecemos ao Evandro Luiz, agradecemos à esposa, agradecemos a todos pela presença, que vocês tenham um retorno abençoado, protegido e que voltem outras vezes. Terezinha, hoje haverá sorteio? (33), Idade de Cristo. Número 33. Pão, é esse pão que está aqui? Um dos pães? Você entrega para ele, por favor, Evandro. Mais um? Número 18. 18. Aqui. A Associação Espírita Abrigo aos Aflitos agradece a todos pela presença. Nós desejamos uma terça-feira abençoada, uma noite de luz, orações, meditações, para que os nossos corações sejam tocados e que nos fortaleçamos no exercício constante da caridade, da fraternidade, da solidariedade e do amor. E como bem disse o Evandro Luiz, procuremos trabalhar o perdão. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença, que Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre. Lembrando que nós temos os pães, o serviço da padaria foi feito, tá? Boa noite, até a semana que vem.